Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula síncrona. Hoje, essa semana, a gente vai falar sobre o tópico de entrada e saída de dados na linguagem C. E eu já vou começar apresentando minha tela. Se estiver aparecendo aí, eu peço um retorno, se está aparecendo ou não. Está aparecendo. Beleza. Está aparecendo. Em relação aqui ao último capítulo, o último tópico que a gente falou aqui, que teve o questionário aqui valendo 10 pontos. Ele foi prorrogado até dia 11/10, o prazo. E alguém tem alguma dúvida? Quem já fez o questionário, errou alguma e não sabe por que errou? Tem alguma dúvida sobre essa atividade aí? Ou não? Não. Beleza. Então, já que não tem nenhuma dúvida, a gente já vai começar a falar, então, sobre os comandos de entrada e saída. Então, aqui no tópico de entrada e saída, ele vai pedir para você seguir o roteiro de estudo abaixo, né, acessando material, realizando as atividades, e que fala sobre comandos de entrada e saída. Então, vocês vão seguir na ordem de 1 até 4.2, tá? Primeiro, vocês assistam as videoaulas, que estão aqui, ó, nessa página. Videoaulas são 3, se não me engano. 3 videoaulas sobre entrada e saída para fixar o conteúdo. Aí, depois que vocês verem a videoaula, vocês vêm aqui e lê as notas de aula da apostila até a página 7, né? A nota de aula, a apostila está aqui, ó. Então, a apostila do curso, vocês vão ler aqui o capítulo, se não me engano, deixa eu ver aqui, é até a página 7, tá? Então, vocês vão ler ali na apostila até a página 7. Depois que ler, vocês vão estudar o material complementar, essa apresentação do tópico 2, tá? E também aqui o material complementar está aqui embaixo, para quem quiser acessar. Depois de ler o material complementar, vocês vão fazer as atividades, que são quais? São os exercícios 1, 2 e 3 da apostila, que é aquela lá que vocês vão ler até a página 7, tem os exercícios lá, né? O 1, 2, 3. Vocês vão fazer e depois vão conferir aqui com o gabarito, tá? Esse exercício da apostila 1, 2 e 3 não é para entregar, tá? Só para fazer, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Aí depois que vocês fazerem, vocês conferem aqui com o gabarito para ver se vocês acertaram, tá? Depois que vocês fazerem aqui o exercício da apostila, vai ter uma lista de exercícios sobre comandos de entrada e saída, que vocês devem enviar aqui até o dia 18/10, valendo também 10 pontos. Depois que vocês enviarem, vai estar disponível o gabarito aqui da lista, tá? Para vocês conferirem. Mas mesmo com o gabarito aqui, a gente vai corrigir e vai atribuir a nota a sua lista, tá? O gabarito, eu acho que para você só fica disponível depois que enviar a lista, tá? Aí, depois de fazer as atividades, vocês vão fazer o exercício da apostila, igual ele falou lá, 1, 2 e 3. E, caso você queira conferir o exercício, o gabarito aqui da apostila, né? Os exercícios 1, 2 e 3. Depois você vai enviar, né, a lista, igual eu expliquei aqui, tá? A lista pode ser entregue tanto como arquivo do Word, quanto PDF, quanto também a foto da lista, né, resolvido no caderno, tá? Então, já que alguém tem alguma dúvida aqui no site, no que a gente tem que fazer no tópico 3? Ou tudo Sem tranquilo? dúvida. Beleza. Então, eu já vou partir para a apresentação apresentação de hoje. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Acredito que está aparecendo aí, né? Sim. Beleza, então essa aqui é a nossa aula 2 de Introdução à Linguagem C. Então, eu já falei, né, que a agenda de hoje é estudar a estrutura de um programa em C, né? A gente vai rever este loop para fixar mais ainda a estrutura do programa em C, e vamos ver também os comandos de entrada e saída de dados. Para quem já fez o curso de algoritmos, isso aqui vai ficar até um pouco mais fácil, porque são os mesmos conceitos com comandos diferentes, tá? Mas a gente tem que falar, né, porque outros aí não viram ainda. Então, voltando aqui naquilo que a gente viu na semana passada, que a gente falou de estrutura básica de um programa em C. Qual que é a estrutura básica de um programa em C? Seria essa estrutura que está aqui na imagem.
né, primeiro, incluindo as bibliotecas que a gente viu, né, que os nomes das bibliotecas que a gente usa é std.io.h e stdlib.h. Depois de incluir as bibliotecas, a gente tem a função principal, que é chamada de int.main, tá? Aí ela começa na abertura das chaves e termina no fechamento das chaves. Ali, então, dentro da main, a gente vai escrever os nossos comandos, né, que está representado ali pelos blocos dos comandos, e vamos também ter o comando padrão return 0, tá? Então, isso aí eu acho que todo mundo já entendeu essa estrutura básica, e agora a gente vai passar para a matéria de hoje mesmo, dessa semana, né, que é os comandos de entrada e saída. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o comando de saída. Comando de saída de dados. Qual que é esse comando de saída de dados? É o comando printf. Lá no algoritmo, para quem fez o curso de algoritmo, né, como a gente sabe, algoritmo é primeiro e linguagem C é em segundo. É uma continuação do que a gente viu. Então, quem fez o algoritmo sabe que o comando de saída de dados, né, aqui no caso em linguagem C é o printf, e no algoritmo é o comando escreva, né? Então, esse printf do linguagem C é a mesma coisa que o comando escreva do algoritmo, tá? Então, o printf, ele faz o quê? Ele escreve ou imprime uma coisa na tela para mim. Ele printa uma coisa na tela para mim, tá? Então, printf, ele escreve uma coisa na tela para mim, né? Então, aqui no caso, ele vai escrever entre aspas, a gente sabe que é texto, igual eu falei na última aula, né? Então, ele vai escrever na minha tela, vai printar na minha tela a mensagem, né? Mensagem mesmo, né? O texto mensagem. E aqui no segundo caso, vai ser printf, né? Ele vai imprimir na minha tela o quê? Mensagem string de controle, né? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, aqui em cima, no primeiro exemplo, ó, na primeira sintaxe, então a gente tem duas sintaxes para o comando printf. Primeiro, a primeira sintaxe é apenas imprimir uma mensagem de texto normal, ou um valor de uma variável, ou a segunda sintaxe também, que é primeiro imprimir um texto e depois imprimir uma variável, né? Para quem fez o algoritmo também, sabe que a gente, né, para ficar bonito, lá a gente colocava, né, por exemplo, o valor de x aí depois colocava a variável que mostrava o valor, né, do valor de x, né? Seria isso, né? Então, antes aqui é um texto e depois são as variáveis. Entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso aí, posso voltar e explicar de novo, né? E a gente está vendo aqui, ó, que no final de todos os comandos a gente tem o ponto e vírgula. Na linguagem C, a gente sempre utiliza ao final, né, de todo comando, ele entende que quando o comando acaba é quando a gente coloca o ponto e vírgula, tá? Então, toda a linha que a gente escreve de comando tem que ter um ponto e vírgula no final dele, para ele identificar que aquele comando acabou, tá? Aí aqui ele dá alguns exemplos do comando de saída, que é o printf, né? Eu quero escrever na tela, né, quando a gente executar olá mundo, né? Então eu vou escrever com o comando printf, que é o comando que escreve na minha tela. Então eu vou mandar ele escrever o quê? O texto olá mundo, né? Como é que ele sabe que isso aqui é um texto? Porque está entre aspas, né? Tudo que está entre aspas ali, ele vai escrever. Menos o barra invertida n, tá? Vou explicar esse barra n aí. Então ele vai imprimir na minha tela o quê? O texto olá mundo. E a partir do momento que ele chegar no barra invertida n, que é isso aqui, ó, ele tem até uma explicação aqui mais abaixo, que é o salto de linha. Então ele vai escrever olá mundo, e quando ele acabar de escrever olá mundo, ele vai pular uma linha. Isso faz com que, né, o programa na execução lá fica mais organizado, para as informações não ficar toda colada, né? Então a gente dá esse barra invertida n. Para quê? Para pular uma linha lá, para ficar mais organizado, correto? Então, aqui tem outro exemplo, ó, printf, né? Então, esse primeiro printf aqui, ó, é o exemplo da primeira sintaxe, que é só uma mensagem. E esse segundo printf aqui de exemplo é a segunda sintaxe, tá? Que seria o quê? Primeiro a mensagem, depois a variável que eu quero mostrar. Então, a soma é igual, né? A soma é o quê? É o valor da variável soma. Então, primeiro, entre aspas, tem o texto. Então, ele vai escrever todo esse texto. Depois, eu vou separar por vírgula o texto da minha variável. Então, a soma é igual a porcentagem i barra n. Ele vai escrever primeiro, para depois mostrar a soma no final da frase, tá? Aí, vocês vão me perguntar o que é esse porcentagem i. Vou explicar no próximo slide, tá? Então, a soma é o valor de soma barra n, tá? Tô entendido aí? O que o comando de saída? Então, a gente vai ver aqui o que é aquele porcentagem que está explicado lá. Aqui tem todos os porcentagens que a gente utiliza no comando de saída.
Então, primeiro ele mostra o código e depois o formato desse código, tá? Então, porcentagem C, né, vamos ver o porcentagem I que estava falando lá. Porcentagem I significa o quê? O mesmo que porcentagem D. E porcentagem D é o quê? É um número inteiro decimal, ou do tipo inteiro, ok? Então, porcentagem D e porcentagem I são do tipo inteiro. Então, voltando aqui, ó, ele vai mostrar o quê? A soma o valor de soma vai ficar aqui depois igual. Então, o valor da variável que eu quero mostrar vai ficar aqui, ó, no lugar desse porcentagem I. Estão me ouvindo? Ou travou? Não, estamos ouvindo. Beleza. Então, a soma e ele vai mostrar o valor de soma aqui no porcentagem I. Então, onde que eu colocar esse porcentagem aqui na frase, ó, no texto, ele vai mostrar o valor de soma. Se eu colocar o porcentagem I aqui entre A e soma, ele vai mostrar o valor de soma é igual. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui no final, para ficar bonito, né? A soma é igual, porcentagem I, porque o valor de soma vai ficar onde? Depois igual, bonitinho ali. E no final eu dou um barra N para pular de linha para ficar organizado. Entenderam que onde que eu tenho que colocar o barra N não, né? O porcentagem I. Para que ele serve? Para a gente identificar no texto onde que eu quero colocar o valor da variável que eu vou mostrar, tá? Então, vamos ver todos. Porcentagem C é do tipo caractere, né? Então, quando a gente for mostrar um caractere, a gente tem que colocar porcentagem C, né? No lugar onde a gente quer mostrar o valor que tem na variável caractere. Porcentagem D e porcentagem I são tipo inteiro, igual eu falei. Porcentagem é notação científica com E minúsculo, e porcentagem maiúsculo é notação científica com E maiúsculo. Porcentagem F é o ponto flutuante decimal. Porcentagem G escolhe automaticamente o melhor entre porcentagem F e porcentagem E. Né? Ele vai escolher em F, que é o flut lá, que é o real, entre F e o notação científica minúsculo. E porcentagem G maiúsculo escolhe automaticamente o melhor entre porcentagem F e porcentagem E maiúsculo. Porcentagem O é um número octal. Porcentagem S é string, que a gente vai ver à medida que a gente for trabalhando, que é um conjunto de caracteres. Porcentagem U é o decimal, né, sem sinal. Porcentagem X é o hexadecimal com letras minúsculas. Porcentagem X maiúsculo é o hexadecimal com letras maiúsculas. Porcentagem imprime em porcentagem, né? E porcentagem P é o ponteiro. Aí vocês devem perguntar, eu vou usar isso tudo? Geralmente não. A gente vai usar aqui, como é a introdução, a gente vai usar mais o porcentagem C, que é o caractere, o porcentagem D e porcentagem I, que é inteiro. Vamos usar também o porcentagem F, que é o flut, né, que a gente usa o real lá com casos decimais. A gente usa também o porcentagem S de string. E seria esse aqui os mais utilizados que a gente usa, que vocês devem guardar aí, tá? Luiz, Oi. uma perguntinha. Esse string seria a cadeia no algoritmo? Isso. Matou na certa. A string seria o conjunto de caracteres que no algoritmos é a cadeia. Isso mesmo. Certinho? Obrigado. Nada. Então, acho que vocês entenderam aí para que a gente usa aquilo ali. Né? Então, comandos de saída ainda. Né? Aí, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Exemplo de um programa aqui, linguagem C, onde eu utilizo um comando de saída, que é esse comando aqui, ó, printf, é um texto aqui que ele vai imprimir. Então, esse é o comando de entrada de saída aqui desse exemplo. Né? Então, primeiro tem as bibliotecas padrões, tem a estrutura padrão do programa, temos o system pause e o return zero também, que são padrões, e esses três comandos aqui foi o que o exemplo criou. Né? Ele declarou a variável x do tipo flut, né, do tipo real, atribuir o valor 15.222222 ao valor x, né, que é compatível, porque ele tem casas decimais e onde que eu guardei o tipo dela é real. Né, então, ele pode guardar casas decimais. Então, ele guardou o valor certinho lá. Aí eu pedi para imprimir o quê? O valor de x. E dei 2 barra n. Então, pulei o quê? Pulei duas linhas. Então, ele fica mais organizado lá. Né? E a gente viu que ó, entre o porcentagem f, aqui nesse caso eu utilizei flut,
né? Então, a variável que eu estou imprimindo é x, ela é do tipo o quê? Do tipo fluxo, então tem que ser porcentagem f. Exclui esse número que está aqui dentro no meio entre porcentagem f ainda, tá, gente? Então, ele vai imprimir o quê? X é igual, o valor de x vai ficar aqui no lugar do porcentagem f, tá? Então, para especificar o número de casas decimais que eu quero, que ele imprime, né? Como ele aqui tem 2, 4, 6, 8 casas decimais, eu quero, vamos supor, definir 2 casas decimais que ele mostra só. Então, depois do especificador de tamanho do campo inteiro, seguido pelo número de casas decimais, que eu desejo mostrar. Então, eu tenho que especificar o número de casas decimais. E como que eu faço isso? Onde que eu faço isso? O tamanho, os dígitos da parte inteira fica aqui, então, antes do ponto. Então, onde que a gente delimita a quantidade de casas inteiras e a quantidade de casas decimais da minha variável x aqui, por exemplo? Então, a gente viu que a gente utiliza porcentagem f, e aqui dentro de porcentagem f a gente faz isso, a delimitação das casas decimais, né? Então, antes do ponto, na esquerda, são as casas inteiras. E depois do ponto, são as casas decimais. Então, a parte esquerda aqui antes do ponto são 5, 0, 5. Então, se eu tivesse aqui 5 números inteiros aqui, ó, 5 algarismos inteiros, como eu só tenho 2, né, então ficou normal, mas ele só pode ir até 5. Se eu tivesse 6, ele ia só mostrar 5, certo? E 2 casas decimais. Depois do ponto, são as casas decimais. Então, como eu quero 2 casas decimais, ele vai pegar só até aqui, ó, 15,22, correto? Então, aqui ele explica melhor. Onde, né, na parte antes do ponto, são os dígitos da parte inteira. Depois do ponto, é o tamanho dos dígitos da parte decimal, correto? Então, código de formato. Aí, então, vamos fazer um exercício aqui no chat, ó. Vamos supor... É isso aí que o Luiz Miguel falou, se for mais de uma variável, né, certo? Vamos supor, então, que eu tenho um número aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um número 15. Aqui, eu tenho esse número aqui, ó. Vou mandar um número no chat, ó. Eu tenho esse número aqui do tipo real, correto? Né? Então, a parte antes do ponto é a parte inteira, depois do ponto a parte decimal, né? Vocês sabem disso. Então, vamos supor, então, que eu faça entre o porcentagem f, que a gente vai utilizar, né? Porque que ele é do tipo real, então é a porcentagem f, correto? Então, dentro do porcentagem f, ele tem que ter... para me ter o número, vamos supor, com 6 casas inteiras e 2 casas, 6 casas decimais. Como que ficaria meu porcentagem f? Entre o porcentagem f, como que ficaria ali os números? Verifiquem o slide. Peraí. 0,6 e... ponto 3? 0,6.3. Isso aí. Quem falou foi Léo, né? Certinho, Léo. Então, seria isso aí, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida em como separar as casas inteiras e decimais na hora de imprimir? Parece que não, né? Então, vamos continuar aqui. Então, agora a gente vai falar do comando de entrada. A gente falou do comando de saída, que é o printf, e o comando de entrada, que é o scanf, tá? Então, esse scanf significa o quê? Esse scanf significa o leia do algoritmo. Lá no algoritmo a gente não tinha leia e a variável, então aqui a gente tem scanf, o nome da variável. E o scanf é a mesma coisa que o comando leia, né? Que é para guardar um valor na minha variável. Então, qual que é a minha sintaxe? Scanf, né? Que ele vai ler o valor o quê? O string de controle, que aqui vai ter o quê? A porcentagem e o tipo da variável, e depois a gente vai ter a lista dos argumentos, que seria o quê? A lista das variáveis. Aqui, por exemplo, ó, ele dá o exemplo. Então, a gente vai ler o quê? A variável do tipo... Que tipo que é essa variável? Que porcentagem f? Essa variável nota é de que tipo, então, porcentagem f? Real. Do tipo real. Então, eu estou guardando um valor do tipo real na variável nota.
correto? Então, primeiro, para a gente ler uma variável, um valor de uma variável, a gente tem que colocar entre aspas o quê? O tipo da variável, que é a porcentagem f. Vírgula para separar o tipo da variável, e depois da vírgula a gente tem o nome da variável. E antes, para a gente fazer o endereçamento da variável, a gente coloca, por padrão, esse E comercial aí, tá? Então, esse aqui é o padrão, né? Para toda variável, né? Lógico que vai mudar o tipo da variável que você vai fazer e o nome dela, correto? Mas a porcentagem e o I comercial vão ficar, tá? Aí, aqui, outro exemplo, como o comando de leitura scanf, né? Porcentagem I. Qual que é o tipo de porcentagem I? Qual que é o tipo da variável idade, então? Inteiro. Do tipo inteiro. Então, eu estou guardando um valor inteiro na minha variável idade. Ok? Todo mundo conseguiu entender aqui o comando de scanf? Sim. Beleza. Então, dá para perceber que, igual eu falei, em todos os comandos a gente tem o ponto e vírgula ao final, tá? Então, não pode esquecer disso aí, não. Se esquecer, ele dá erro lá na hora de executar. Aí, aqui a gente faz um exemplo de comando de entrada, né? A gente viu um exemplo de saída, agora a gente vai ver um de entrada. Aqui, a estrutura básica, né? Não vou falar de novo. E aqui, essas 4 linhas aqui são o que ele escreveu, né? Escreveu assim, né? Programou, não escreveu no sentido do comando escreva, tá? Então, ele declarou a variável nota do tipo real, float, e pediu para quê? Para eu digitar uma nota. Ele escreveu na minha tela, digite uma nota. Aí eu li com o comando escrevo. Qual que é essa nota? Porcentagem F, que é o tipo da minha variável float, que eu vou guardar esse valor, a variável nota. Então, o valor que eu digitar para a nota vai ser guardado na minha variável nota do tipo real, correto? E depois que eu guardar, ele já está fazendo ali outro escrevo, ó, outro comando de saída. Printf, a sua nota digitada foi igual. O porcentagem F é onde a nota vai ficar, né? A minha variável, o valor da nota vai ficar, barra N, para pular 2 linhas. E aqui também no início a gente viu do barra N também, tá? Aqui no teórico, isso aqui não vale muita coisa, não. Mas quando vocês estiverem fazendo na IDE, lá no Dev C++, vocês vão ver que isso aqui organiza, né? Então, sem esse barra N aqui, ó, ele vai ficar junto do último comando. Então, eu quero pular uma linha antes dessa frase. Então, eu pulei uma linha, escrevi, pulei mais 2 no final, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Aí aqui ele mostra, ó, que... Tem uma dúvida? Pode falar. Eu não entendi muito bem o que esse é antes de nota. Esse é antes de nota? Esse é antes de nota, ele é o seguinte, ele é o caractere que especifica o endereçamento da memória, que ele vai identificar, então, que nota é uma variável que ele tem que endereçar o valor que você digitar nessa variável nota, entendeu? Ele é por padrão antes de qualquer variável. Entendi, Na hora que obrigado. você for ler, entendeu? Então, o que eu estou dizendo para ele é o quê? Que é o endereçamento da minha variável nota. Né? Eu vou guardar esse valor na variável nota. Mas ele é padrão mesmo, igual a porcentagem aqui. Ô, Luiz. Oi. Você pode me explicar mais uma vez o código de formato da entrada, que eu não entendi muito bem? Vou explicar assim, peraí. Então, aqui só continuando aqui, ó, explicando, ó, o comando de entrada seria o quê? O scanf. Que é a mesma coisa do comando layer do algoritmo. Né? Porcentagem F, que é o quê? O tipo da minha variável que eu vou guardar, que é float, real. O endereçamento, no operador de endereço, que é padrão, e o nome da variável que eu vou guardar esse valor. Ok? Como aí eu acho que o Miguel está com dúvida, e vamos explicar de novo. Comando de entrada. A gente viu, então, que o comando de saída, ele é o quê? É o comando de escreva na tela. Então, ele é o comando printf. E o comando de entrada é o comando scanf, que é a mesma coisa que o comando leia. Estou entrando com dados no meu programa. Então, ele é o comando de entrada. Qual é o comando de entrada? Scanf. Ok? Então, qual é a sintaxe do scanf? Né, o comando de entrada. O scanf é para guardar um valor. Guardar o valor, o quê? Aqui nesse caso, estou guardando nota e idade. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? O tipo antes da vírgula, né? Então, eu tenho o tipo da minha variável. Aqui, nota é real. Então, porcentagem F. Aqui na idade, é porcentagem I, porque é inteiro a minha idade, né? Então, eu coloco primeiro
o tipo da variável, entre aspas, vírgula, aí depois eu coloco o nome da minha variável junto com o endereçamento. Correto? Aqui a mesma coisa, ó. O tipo da variável, aqui no caso inteiro, depois da vírgula, eu tenho o nome da variável, com o endereçamento aqui. Ficou um pouco mais claro ou é algo específico que você não entendeu? Isso seria o equivalente ao leia nota e leia idade no Portugal. Isso. Seria a mesma coisa. Eu acho que eu não deixei muito clara a minha dúvida. Eu quis dizer com relação diretamente ao código ali que especifica o tipo da variável, no caso, porcentagem F. Eu tinha visto que tinha um número entre porcentagem e um F. Esse número, a função dele que eu não entendi muito bem. A função dele. Ah, tá. Então, o que você está falando aqui, né? Botam esse número aqui entre, né? Essa aqui é a dúvida? Isso. Beleza. Então, isso aqui é só uma exceção, tá? Vamos dizer assim. O exercício aqui, no caso, pediu para eu ter 2 casas decimais. Vamos supor, entendeu? Então, eu preciso fazer isso. Na saída, no local aqui do porcentagem F, entre ele, eu tenho que colocar, né, de acordo com o exercício pede, vamos supor, ele pediu 2 casas decimais. Então, eu tenho que pôr ponto 2. Aí aqui, ele também, vamos supor que ele pediu 5 casas inteiras. Então, 0,5.2. Seria mais claro assim, né? A parte inteira vem antes do ponto e a parte decimal vem depois do ponto. Quando que você vai utilizar essa pontuação aqui entre o porcentagem F, ou porcentagem I, ou os outros porcentagens? Você vai usar isso somente quando você quiser mostrar, né, definir quantas variáveis não, quantas casas decimais você quer, entendeu? Você só vai usar isso para quando você quiser definir quantas casas decimais ou inteiras você quer que mostre, tá? E só foi para mostrar isso. Entendeu melhor? Isso é usado na saída, na entrada no scanf não é usado não. Entendeu melhor, Miguel? Ou não? Sim, sim, obrigado. Beleza. Isso aqui... Eu acho que vai ser melhor fazer um código de exemplo e executar aí, por causa que senão fica muito abstrato. Uhum. Na hora que a gente for fazer os exercícios finais, então a gente dá um exemplo desse, tá? Pode ser? Ok, eu tinha confundido porque eu vi. Tudo bem, tem o 5 que representa a quantidade de casas inteiras, tem o 2 que quantidade de casas decimais e o 0. Aí eu fiquei meio confuso. Geralmente esse zero aqui, ó, ele só tá no exemplo, mas você pode só colocar, ó, se você quiser colocar só casas decimais, né, por exemplo, você pode colocar só ponto 2, não precisa colocar o 0,5. Aqui ele quer que delimita 5 casas inteiras e 5 casas decimais, que foi exigente, entendeu? Aí eu tenho que fazer para inteiro e decimal. Mas se eu quiser só, ó, 2 casas decimais, é só colocar porcentagem ponto 2, F. Entendeu? Vai do que eu preciso aqui. No caso, eu precisei das duas. Assim, mas eu posso fazer, tipo, no lugar de 0,5.2, é uma dúvida boba. No lugar de Colocar 0,5.2, 5.2. 5.2, Pode colocar. Isso aí foi Ah, o tá. carinha que fez aqui essa foto aqui, né? Que quis colocar o zero ali. Mas pode colocar assim o 5.2. Ele entende também a mesma coisa. Beleza? Ok. Vamos adiantando aqui então. Então, o exemplo aqui eu já mostrei. Correto? Então, tá quase chegando nos exercícios já. Então, aqui é a tabela de código formato de entrada. Correto? Então, lá na saída, a gente viu que a gente tem aqueles porcentagem. E aqui agora na entrada a gente também tem. Na entrada, então, é o quê? Vamos guardar entrada, scanf, saída, printf. Então, código e significado. Porcentagem C, lê um único inteiro caractere, né? Lê um único caractere, no caso. Porcentagem D, inteiro. Porcentagem I, também inteiro. Porcentagem U, lê um decimal sem sinal. Porcentagem E, lê um ponto flutuante. Porcentagem F também. Porcentagem G também, com outras características. Porcentagem O, lê um número em base octal. Porcentagem S, lê uma string. Porcentagem X, lê um número com base hexadecimal. E porcentagem P, lê um ponteiro.
Correto? O que mais a gente mais vai usar é a porcentagem C, D, I, F e S. Beleza? É o mesmo que a gente viu lá na saída. Então, alguns exemplos aqui, ó, que é aquilo que eu falei, né? 4 exemplos aqui, ó. Aqui eu estou colocando o tipo da variável, que é do tipo float real, e estou guardando em nota. Aqui estou declarando, né? Estou dando o tipo da variável com porcentagem S, do tipo string, né? Cadeia de caracteres, nome. Então, aqui eu estou dando o tipo da variável também que eu vou guardar, que é inteira, que é a variável idade. Aqui eu estou declarando, né? Estou colocando aqui o tipo da variável que eu vou guardar, que é caractere, né? Que é a variável sexo. Correto aqui? Alguma dúvida? Não? Posso passar? Pode passar. Beleza. Então, essa semana a gente viu que é só camões de entrada e saída. Né? A gente não quis falar muita coisa, não, porque a gente vê que é um pouco mais difícil assim, do que o algoritmo lá, né? Tem alguns detalhes a mais. Então, essa semana só esses aí. Aqui a gente tem alguns exercícios que a gente vai fazer pergunta e a gente vai resolver. Vocês estão me ouvindo? Porque parece que deu um pique aqui. Não, Sim. por causa que tinha alguém no mob aqui. Eu já admiti a pessoa. Ah, tá. Parece que é uma pessoa entrando, né? Acho que era um pique. Mas aí, então, a gente tem exercícios práticos. A gente vai fazer o exercício lá no Deve Ser Mais, tá? Pra gente já acostumar. Então, pergunta. Ele pergunta, ó, qual que é o exercício? Ler o raio de um círculo, calcular e imprimir a área de um círculo. Ok? Então, a gente tem aqui, ó. Só um momento. Então, a gente tem lá, ler o raio de um círculo. Então, eu vou primeiro guardar o valor do raio do círculo, né? Com o comando o quê? Com o comando escreva e leia, né? A gente vai transportar para o printf e scanf. E vamos calcular e imprimir a área do círculo. Ele já me deu a fórmula da área aqui. Ok? Então, vamos lá para o Deve Ser Mais. A gente fazer esse exercício aqui. Ô, Luiz, o aplicativo que você está usando, como que é o nome dele? Eu esqueci. É o Deve Ser Mais. Ele também está lá no site da Codaut para baixar? Sim, ele está lá no tópico, acho que no primeiro tópico tem um link lá para baixar, tá? Ok, obrigado. Nada. Aqui, ó, para quem, vou até mostrar aqui ferramentas, uma pessoa falou na primeira aula que gosta dessa parte em preto. Né? Então, você pode vir aqui em ferramentas, vir aqui em opções de editor, e aqui em cores, você pode vir aqui em modelos de sintaxe, e colocar aqui, ó, vamos supor que você quer esse preto, né? Você pode mudar aqui para o preto. Eu prefiro ficar branco porque ele não preenche toda a tela de preto, então fica branco e preto não combina muito bem, não. Por isso que eu prefiro deixar em branco. Se ele ficasse todo preto, né, aí eu podia deixar. Mas como ele não fica, então vamos deixar todo em branco, mesmo que fica melhor. Tá? Então, o exercício pede o quê? Aqui eu já coloquei a minha base padrão, né, os comandos padrões da estrutura, aí eu vou escrever aqui dentro da int main, né? Então, ele quer o quê, o exercício? Ele quer que a gente... ele quer... Vamos ler lá o enunciado de novo. Ler o raio de um círculo, calcular. Então, ele quer que lê o raio de um círculo. Então, a gente tem que guardar o valor do raio do círculo em uma variável. E depois ele quer que calcule a área. Então, tem que ter uma variável para guardar o valor da área e uma variável para guardar o valor do raio. Ok? Então, as minhas variáveis, a gente sabe que é do tipo float, raio e área. Ok? Ponto e vírgula no final. Ok? Por que são do tipo float essas duas variáveis? Porque raio pode ter casas decimais e área também. Então, tem que declarar do tipo real, float. Ok? Então, aí vamos fazendo de acordo com o que o exercício pede. Ler o raio de um círculo. Então, vamos lá ler o raio de um círculo. Então, para a gente ler, antes de qualquer leitura, né, antes de qualquer scanf, a gente vai colocar o quê? O printf primeiro, para a gente se situar o que ele está pedindo ali. Então, eu vou pedir para ele escrever na tela com o comando printf, já coloco o ponto. Aqui, ó, aqui no Deve Ser Mais, à medida que você abre um parênteses, se você abrir, ele já fecha para você, tá? Se você abrir uma chave, ó,
você abre uma chave, você já abre e já fecha, tá? Para você não esquecer. Ele já abre e fecha as coisas que você abrir aqui, tá? Para você não esquecer. Então, vou imprimir o quê? Vou imprimir o texto. Então, tem que estar entre aspas duplas, ok? Vou imprimir o quê? Digite o raio do círculo. 2 pontos e um espaço, né? Porque eu vou digitar, se eu não der esse espaço, vai ficar colado lá na hora de eu digitar, né? E o barra, e aqui o ponto e vírgula, né? Todo final do comando tem que ter ponto e vírgula. Então, eu pedi para digitar o raio, né? E como que eu faço para me guardar esse raio? Com o comando leia. Qual que é o comando leia? É o comando scanf, certo? Já coloco o ponto e vírgula no final, para não esquecer. Eu vou ler o quê? Aspas, vírgula, né? A gente vai colocar entre aspas, vírgula, o quê? Primeiro, o tipo, então porcentagem, o quê? A área, né? O raio que eu vou calcular lá, que eu vou guardar, é o quê? Do tipo real, do tipo float. Então, a porcentagem, F. Depois da vírgula, posso colocar um espaço, e o endereçamento, que é o E comercial. Eu vou guardar esse valor onde? Na minha variável raio. Correto? Então, eu estou pedindo aqui, ó, o que eu já fiz ainda? O que eu fiz ainda? Declarei a variável área e raio, que é onde eu vou guardar os valores de raio e área. Pedi para digitar o raio, guardei o valor de raio. Ok? Então, vamos ver lá. Eu já fiz um primeiro passo, olhei o raio do círculo. Agora, ele quer que calcule, imprime a área do círculo. Ele me deu a fórmula aqui, ó. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, para me calcular, ele não quer que eu entre com a área pro programa, não, tá? Ele não quer que a gente leia a área. A gente tem que calcular a área com o dado que a gente fornece, que é o raio. Então, a área vai ser o quê? Vai ser... a área vai receber o π, que a gente viu que é 3,1415, vezes raio ao quadrado. Então, raio vezes... Peraí, rapidão, raio. só um parênteses para uma dúvida que apareceu aqui no chat. O Daniel perguntou se existe qual a diferença entre string e caractere. String, como o Pedro falou, é um grupo de caracteres. E o caractere é só entre aspas, simples, uma letra. Ou um caractere, qualquer que seja. E é isso, basicamente. Em C não existe um tipo string, mas existe uma cadeia que a gente ainda vai aprender no decorrer do curso, mas isso ainda é muito avançado. Só que quando o Luiz for falar de string, é conjunto de caracteres, é quando põe aspas. Quando põe o texto entre aspas, quer dizer que aquilo é uma string e que não é uma variável. Beleza. Tem mais alguma dúvida no chat ou pode continuar? Não, é só essa mesmo. Beleza. Pode continuar. Então, eu já li o valor do raio. E para me calcular a área, eu tenho a fórmula da área lá, né? Que é o quê? É π, 3,1415, vezes o raio ao quadrado. Por que eu tenho que colocar esse parênteses aqui, raio ao quadrado? Porque primeiro eu tenho que multiplicar o raio, né, o raio ao quadrado, para depois multiplicar 3,1415. Tá? Por isso que do parênteses. Tá? Mas se eu não quiser colocar também, eu acho que não faz diferença nenhuma, porque são 3 multiplicações. Né? Então, se eu multiplicar isso aqui para depois multiplicar isso aqui, também não faz diferença. Mas para organizar, a gente coloca esse parênteses aqui, para ele entender raio vezes raio, depois multiplica aqui. Tá? Então, calculei a área. O que eu tenho que fazer agora? O programa acabou. Ele quer que a gente aqui, ó, calcule, então eu já calculei. E imprime a área de um ciclo. Falta imprimir. Alguém sabe como a gente pode fazer o comando para imprimir? E pode falar no microfone, no chat. Printf. Printf. No final, né, o ponto e vírgula. O que eu vou colocar aqui dentro do parênteses para me imprimir? Você vai pôr o resultado da área. Do raio. Não, da área, né? A gente calculou a área. Então, a gente tem que mostrar... Isso aí. Então, eu tenho que colocar... Como eu vou fazer um texto para depois mostrar o valor da variável área, então eu vou colocar aspas duplas, correto? Então, eu vou dizer que a área é o quê? Igual,
Posso dar outro espaço, depois das aspas, vírgula para separar o texto que eu escrevi antes, para depois a variável. Qual que é a minha variável que eu vou mostrar? Variável área. Mas está faltando uma coisa aqui no meu printf. Alguém sabe o que está faltando? O e-comercial? Não. O e-comercial se usa só no scanf. Isso. Porcentagem F. O porcentagem F. Para me mostrar o quê? Para me mostrar pro printf, pro comando escreva, que eu quero que nesse local aqui o valor da minha área fique, né? Se eu colocar aqui, a gente vai ver na coisa executar aqui. Então, eu quero que a área apareça aqui depois do igual. Então, eu coloco a porcentagem F aqui. Beleza? Aí, respondendo o Miguel, ele falou que era o e-comercial. O e-comercial a gente usa só no scanf, tá? No scanf, então, a gente coloca o tipo, né, da variável e depois o endereçamento, scanf. Então, no scanf, porcentagem tipo e depois o endereçamento. Aí no printf a gente só coloca a porcentagem onde a gente quer mostrar o valor da variável. Beleza? Aqui depois do porcentagem f, eu posso dar um espaço e um barra invertida n. O que esse barra invertida n vai fazer, gente? Vai pular uma linha. Vai pular uma linha. Beleza. Como que eu executo agora o meu programa? Eu posso apertar F11. Ele já salva, já pede para salvar. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Ele foi como C++, mas não faz diferença, não. Digite o raio do círculo. Então, ele está pedindo, não. Como eu tenho um comando leia o raio, ele está esperando que eu digite para ele guardar o raio. Então, vamos supor que o raio fosse 5,5. O raio do círculo. Então, ele calculou a área com a fórmula lá. Eu dei o raio do meu círculo e agora ele está calculando a área. A área é 95,030373. Aí tá vendo aqui como ele pulou só uma linha? Então ele tá agarrado do mesmo jeito. Então eu tenho que dar o quê? Outro barra N. Então eu dei 2 barra N para ele pular 2. Então F11 de novo para executar. Olha, agora ele vai dar o quê? Vai pular 2 linhas. Então ele pulou daqui para cá e daqui para cá. Correto? Aí fica mais organizado com barra N. Tá? Aí se eu quiser dar aqui também, ó, antes da frase, ó, para separar lá da primeira, dou um barra N antes da frase, executo de novo, dou um valor lá, aí ele me mostra lá, pulei uma linha para cá, com barra N antes da frase, e com a outra barra N no final da frase, eu dei outro barra N aqui, né, pulei outra linha. Correto? Tá vendo, Miguel, o que significa lá agora aquele número entre o barra F, o porcentagem F? Porque se eu quiser deixar só com 2 casas decimais aqui, ó, se o exercício pedir para 2 casas decimais, eu tenho que fazer aquilo. Né? E como que eu faço aqui? Eu quero 2 casas decimais apenas, não quero mexer com o inteiro. Então, eu quero 2 casas decimais. O que eu tenho que colocar? Não preciso do inteiro, só quero definir 2 casas decimais. Ponto 2. Ponto 2. F11 de novo. Então, eu estou declarando ali, estou mostrando para o printf que eu quero só 2 casas decimais na minha área. Olha lá. Só me mostrou com 2 casas decimais. Beleza? Em alguns exercícios, ele pede para você mostrar assim. Tá? Então, você deve fazer isso. Se eu quisesse só com uma casa inteira e com 2 casas decimais, eu ia fazer aqui, ó. 1.2. Uma casa inteira e 2 casas decimais. Executar. 5.5. Olha lá. Como eu tenho 2 casas inteiras, ele não deixou. Tá vendo? Isso só serve para quando eu tenho números menores que isto. Tá? Então, ponto 2, ele me deixou fazer com 2 casas decimais. Tá? Como o exercício não pediu, eu não preciso. Tá? Mas se pedir, vocês fazem isso aí. Todo mundo conseguiu entender esse exercício 1? Sim. Beleza. Sim. Aqui, ó, vocês podem se perguntar que a gente viu que a gente pode definir valores de π, né, aqui antes, né? Eu vou deixar como desafio que esse exercício aqui é o exercício da apostila, né? Vocês vão pegar a aula anterior e vão tentar definir esse valor de π aqui para mim, tá? Aí eu vou perguntar na próxima aula quem conseguiu fazer aqui no Deve Ser Mais, definir o valor de π e usar o valor de π aqui, tá? Com aquela constante define lá, tá? Vai ficar aí como desafio para quem quiser fazer.
Beleza? Então, eu vou aqui fechar. Não quero salvar. Voltando para cá, vamos para o segundo exercício. Ler o raio de uma esfera. Então, eu tenho que guardar o valor do raio em uma variável. E depois calcular e imprimir o volume dessa esfera. Então, eu tenho que outra variável de volume. Né? Uma para guardar o volume e outra para guardar o raio. Correto? Então, eu tenho uma fórmula aqui para calcular o volume da esfera. E eu tenho que calcular essa esfera e mostrar o valor, o volume. Correto? Luiz Miguel, você pode ir fazendo com eles esse? Uso sim. Beleza. Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar as variáveis. A gente põe o tipo e põe o raio, né? A expressão só leva em conta o raio. Aí o volume também que a gente vai guardar, né? Pode ter o volume. Ou você pode calcular na hora de printar, mas por enquanto é melhor a gente ter uma variável volume mesmo. Uhum. Tá. Agora a gente precisa ler o raio da esfera. A gente primeiro escreve, né, solicita o usuário para digitar e em seguida com o comando scanf ler o valor do raio propriamente dito. Não esquecendo de pôr sempre o e comercial. Né? Toda vez que você for ler um valor, você tem que usar o e comercial para ler no comando scanf. Aí agora a gente pode usar aquela expressão lá de cálculo do volume para determinar o resultado do volume. Eu esqueci a expressão. Vamos voltar aqui. A expressão é 4 dividido por 3. Vezes π, raio, esse raio ao cubo, né? Uhum. Então vai ser 4 sobre 3 dividido por 3 vezes multiplicado, π, né, vezes π vezes o raio ao cubo, né? Como é vezes ao o cubo, raio. a Vezes gente o coloca raio, entre vezes o parênteses, raio, vezes o raio. ok? Tá faltando então um ponto e vírgula ao final do comando. Como nesse caso é só multiplicação e divisão até matematicamente tem a mesma precedência, né? Então não importa se está dividindo ou se está multiplicando antes, aí não, tecnicamente não precisava daqueles parênteses. Mas como a gente sempre está falando aqui, na dúvida você sempre põe os parênteses. Na dúvida é sempre bom pôr os parênteses. Se você não sabe o comportamento que vai ter sem os parênteses, é melhor no final das contas você pôr. Não vai causar nenhum problema. Aí depois agora é só a gente escrever na tela, imprimir na tela. Com o comando que a gente já aprendeu, é o printf. Não sei se vocês perceberam, mas sempre quando a gente está imprimindo na tela, a gente está usando, não está usando nenhum acento. Isso é porque o C não aceita nenhum caractere especial, nenhum caractere que não esteja na tabela ASCII lá, ele vai imprimir errado, ele vai imprimir. Põe aí com acento só para eles verem como é que fica. No final das contas não dá para usar. Então, para evitar de acontecer um erro na formatação, aí a gente sempre evita usar caracteres especiais. Isso. Só vou voltar aqui na fórmula, porque a gente tem aqui uma divisão inteira. 4 dividido por 3
vai dar uma divisão inteira, tá? Então, como o meu volume ele é do tipo real, o 4 dividido por 3, ele tem que mostrar para ele que é 4.0, que é um número real dividido por um inteiro, que vai dar 1 real, tá? Então, eu coloco esse ponto 4.0 ali, que é a mesma coisa que 4, mas eu tenho que colocar, tá? Agora, o Luiz Miguel falou que vai dar um erro lá na hora da execução, ele vai mostrar errado, vamos ver aqui o volume, vai mostrar errado lá. Dito o raio da esfera, vamos supor também que é 6.5 agora. O volume U com acento, tá vendo? Então, ele mostrou errado, não mostrou E, não, mostrou outro número, outra letra com acento. E o raio da esfera seria esse aí, correto? Né? Mas eu quero organizar aquilo ali, tá tudo embolado. Então, primeiramente, eu vou arrumar aqui o E, que não pode ter acento. E eu vou dar outro barra N aqui para pular mais uma linha, para ficar organizado. E um barra N também antes da frase, para separar da primeira. F11 de novo. Limite raio da esfera, 6.5. O volume é 1150.312622. Correto? Se eu quiser colocar duas casas decimais, ou 3, vamos por 3.3. Executa de novo. 6.5. Ah lá, me mostrou com 3 casas decimais. Correto? Então, como não pediu, não preciso colocar. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício ou podem passar para o próximo? Pode passar. Beleza. Então, o próximo exercício vai ser qual? Ele quer o quê? Pergunta e solução. Ler o comprimento e a largura de um campo de futebol. Se eu vou ler, eu tenho que ter uma variável comprimento e uma variável largura para guardar os valores que eu vou ler. Tá? Então, eu já tenho aqui de cara duas variáveis, comprimento e largura. Então, ele quer que a gente lê o comprimento e a largura de um campo de futebol, calcular e imprimir a área desse campo. Ele me deu a área que é comprimento vezes largura. Tá? Eu vou... Todo mundo entendeu aqui o enunciado? Vou deixar para que vocês façam esse aqui com a gente. Tá? Vou pedir para vocês fazerem os comandos aí para a gente escrevendo aqui. Tá? Então, ler o comprimento e a largura e mostrar a área com o comprimento e a largura. Tá? Então, eu vou seguir os seus comandos agora. Tá? Vamos pedir aí. O que a gente tem que fazer? Trabalhem em conjunto. Falem o que a gente tem que fazer. Primeiro põe scanf, se eu não me engano, né? Mas o Primeiro a scanf gente vai definir as variáveis, né? Foi mal, confundi. definir as variáveis para com o scanf guardar um valor dessa variável, correto? Isso. Então, float seria float, né? Porque os comprimentos podem ter casas decimais, correto, né? Então, vai ser quais variáveis, então? Você pode voltar no enunciado. Enunciado seria ler o comprimento e a largura de um campo de futebol. Tá, no caso vai ser 3 variáveis, né? Comprimento, largura e área. Pode ser comp, área e larg. Comp, área e LG. Vamos deixar LG, beleza? Ponto e vírgula. Próximo comando. Declarei as variáveis. Agora quer que lê as variáveis. É o print. Agora os scan. Não, print é primeiro. Print. É o printf. O scanf é depois do printf, tá? Então, printf. O que eu vou colocar dentro do printf? Digite o comprimento. Digite o comprimento. Qual é dentro de aspas. Entre aspas. Eu não coloquei para ver o que vocês iam falar. Espertão. Peraí que eu acho que deu certo. Não. E agora? Pedir para digitar, eu tenho que... Agora a gente vai dar um scanf, né? Scanf. E agora? Dentro de aspas, coloca porcentagem F. Vírgula. E agora? Vírgula comp. O E comercial, né? Antes. Botou o E comercial. Próximo comando. Li o comprimento. Agora tem que ler a largura.
Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso tudo aí de cima e pôr embaixo. Digite a largura. Aí no Então, lugar eu de vou ter ponto, você que vai pôr LG. LG. Lembrando que aqui eu tenho que colocar o nome, né, da variável que eu declarei aqui em cima, correto? Igual que comp, eu declarei comp, usei comp. Declarei LG, usei LG. Não posso declarar LG e usar aqui, por exemplo, largura. Eu não posso fazer isso, porque ele não tem essa variável declarada. Então, é só LG. Então, ali, comprimento e largura, né? Então, agora, com comprimento e com a largura, eu consigo calcular a área. Como é que vai ser a área, então? No caso, a área igual, né? Recebe. E comp asterisco LG. Eu vou ler a área. O que eu tenho que fazer agora? Acabou. Imprimir a área para mostrar o valor da área para a pessoa que está executando o programa, né? Então, printf, ponto e vírgula ao final, dentro de parênteses, qual a frase que a gente vai colocar? Aspas. Aspas. A área é igual. Vamos pôr a área do campo para ficar mais bonito, não? Vamos para a área do campo. A área do campo. Vamos colocar assim, ó. A área do campo. Né? Não é do campo, não. Campo. E agora? Agora você tem que dar um hashtag. Hashtag não, é porcentagem F. Porcentagem F. E agora? Vírgula área no final, depois das aspas. Vírgula área para ele mostrar o valor da área. Se eu quiser organizar essa frase aqui lá na hora para ficar mais bonito, como é que eu faço? Para organizar. Aí você põe um contrabarra, 2 contrabarras N, depois, ou 1, e 1 antes. E um antes. Sim. E dá para colocar o ponto 2F também. Para me ter duas casas decimais na área, certo? Então, F11. Para salvar, eu escolho aqui, né? Onde eu vou salvar, digite comprimento. Vamos supor, então, que o comprimento vai ser 23 metros e a largura vai ser 12 metros. A área do campo é 276 metros quadrados. Né? Se eu quiser especificar mais isso aqui ainda, eu posso colocar aqui depois onde fica, né? Depois do porcentagem F, é onde mostra o valor da área. Então, eu dou um espaço para o M2 ficar depois. Então, M2. Tá? Aí eu posso... Dentro das aspas ainda. Pode. Eu voei aqui um pouco, eu não entendi por que dessa porcentagem 2F. Tá, vamos voltar lá, pera aí. Então, vamos executar de novo. Ó, digite o comprimento 23, digite a largura 12. Então, lá, eu coloquei 276 metros quadrados. Beleza? Mas como vamos deixar assim mesmo. Não vi quem falou que está com dúvida, mas vamos voltar lá. Pedro. Porcentagem ponto 2. Aqui. Quando você vai usar o porcentagem ponto alguma coisa entre o porcentagem F? Esse porcentagem, quando a gente coloca números, né, para delimitar casas decimais, a gente geralmente faz isso em números reais, no tipo float, né? Então, só vamos usar isso no porcentagem F, né? Porque quando ele é inteiro, ele não tem casas decimais, então não convém, né? Nem precisa, porque não tem casas decimais. E o restante também não tem como. Então, basicamente, a gente usa esse delimitador de casas decimais no tipo float, certo? Então, entre ali o porcentagem F, aqui no exemplo, ó, que é onde vai ficar o valor de x, aqui nesse exemplo, eu tenho o valor 5,2 entre o porcentagem F. Fazendo o quê? Esse antes do ponto aqui significa a parte inteira, e depois do ponto é a parte decimal. A parte inteira que eu delimito que eu quero 5 casas inteiras somente. Se passar de 5, ele vai mostrar só 5. E aqui também eu estou delimitando 2 casas decimais. Se passar de 2, ele vai me mostrar só 2, não vai mostrar o restante. Entendeu?
Por isso que eu uso esses números aqui entre o porcentagem F, para mostrar quantas casas inteiras eu quero e quantas casas decimais eu quero. Isso eu faço quando? Quando eu sei que vai igual a área lá tem muitas casas decimais. Eu defini duas, eu só quero duas, não preciso de mais, né? Fica até melhor a informação lá na hora de a gente ler, né? Com poucas casas decimais. Mas não é obrigatório fazer isso nesse exercício, só quando ele pedir, tá? Mas isso aqui basicamente é para arredondar o número, né? Com quantas casas decimais você quer. Entendeu aí, Pedro? Entendi, obrigado. Nada. Tem Então, outro jeito de arredondar as casas decimais? as casas decimais com aquele comando ali, se não me engano, elas já são arredondadas. Quer ver? A gente pode até testar aqui. Vamos supor. Eu vou tirar aqui. Quer ver? Aqui definir uma variável float, x. Eu já vou atribuir o valor de x como 2,99. Então, ela teria que ir para 3, né? Então, vamos supor que x vale... aí aqui, ponto 2, com duas casas mais mesmo, tiro o metro quadrado. E aqui que eu quero mostrar é o x. Então, vamos executar. Olha lá, x vale 3. Tá vendo? Quando eu faço aqui com duas casas decimais, ele for para arredondar, ele já arredonda para mim. Entendeu? Já faz esse arredondamento automático. Certinho? Ah, sim. Tem outra forma de fazer isso? Algum outro comando? Eu acho que tem como uma biblioteca, mas como isso aqui é mais prático, não precisa incluir uma biblioteca nem nada, a gente só faz isso aqui mesmo. Esse aqui é o padrãozão mesmo para fazer isso. Entendeu? Ok. Beleza. Fechar aqui deve. Então, a gente viu todos os exercícios, 3 exercícios. Então, seria isso, né? Aqui que vai vir na próxima aula são estruturas condicionais, que a gente vai delimitar por onde que a gente quer que o programa caminhe, né? Para quem fez algoritmos, né, o curso de algoritmos, é a mesma coisa aqui que a gente viu em estruturas condicionais, só que transferido para a linguagem C, né, com outros comandos. E também vamos falar também de laboratório virtual de programação, onde a gente vai poder enviar esses exercícios depois, tá? Então, seria isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no fórum, ou pode falar aqui também no microfone ou no chat, beleza? Seria isso essa aula de hoje. Luiz, eu tenho uma dúvida aqui, é sobre o exercício dessa semana, se eu não me engano. Você falou que é algo que tem a ver com a apostila, agora eu não me recordo, mas essa lista, eu não vi direito, mas é uma coisa que a gente tem que programar e mandar o código, ou é uns deveres que a gente só tem que responder? Para me responder sua pergunta, eu vou abrir a lista e vou te mostrar, tá? Só um momento aqui. Vou abrir ela aqui. Vou compartilhar. Aí. Então, a lista de exercício aqui, né? Sobre o comando de entrada e saída. 1, 2, 3, 6 exercícios de entrada e saída. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó? No primeiro, ele está pedindo para escrever um programa. Então, você vai ter que enviar o código no 1. No 2, também escreva um programa. Vai ter que fazer outro programa. O 3 também. Escreva um programa. O 4 também. O 5 também. E escreva outro programa no 6 também. Então, são 6 programinhos que você vai criar. Mas, por enquanto, você não vai enviar o arquivo do DevC++. Você não vai enviar o ponto .c, né? Do arquivo em linguagem C. Você vai fazer isso... você vai fazer lá no DevC++ ou no Word, você vai copiar e colar no Word. Entendeu? Você vai colocar o exercício 1 e o código colado, né? Copiado e colado. O 2 também, copia e cola o código. Certinho? Eu entendi, obrigado. Nada. Mais para frente, vocês vão ver que vocês vão enviar o arquivo, tá? Mas, por enquanto, nós vamos enviar aqui só o código, sem o arquivo. Depois vocês vão
Ah, legal. Falei aqui que não era, que era o arquivo, mas pode o código. Oi. Nas últimas 2 semanas eu tive uns problemas aqui em casa, eu acabei nem conseguindo vir nas aulas. Teve alguma lista que já encerrou o prazo dela? Não, as listas ainda foram prorrogadas, tá? Ok. Uhum. Dos Se dois você cursos? entrar lá, dos dois cursos. Se você entrar lá, você vê os prazos novos, tá? Ok, obrigado. Não. Aqui, ó, eu falei que só pode o Word, mas ele tá falando aqui, ó, envia aqui é o envio da lista, tá? Ó. Você pode enviar o arquivo do Word, igual eu falei, você copia e cola o código, ou a foto, se você fizer no caderno, esses comandos, ou peraí que eu tô falando, com os códigos para a linguagem C, de 3 problemas na escolha. Ah, é isso mesmo. Vocês vão enviar ou Word ou foto, tá? Vocês vão copiar e colar o código que vocês fizeram lá no C++ no Word e enviar, beleza? Mais para frente vocês vão poder enviar o código, que é o arquivo lá só. É isso então, gente. Se não tem nem mais uma dúvida, a gente se encontra na próxima terça-feira, com a aula 3 de linguagem C. Beleza, obrigado, Luiz. E Luiz Miguel, Luiz Eduardo, pela aula aí. Obrigado a você. Boa semana aí pra vocês. Falou. Falou. Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, obrigada Tchau. pela aula. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado pela aula aí. Obrigado a vocês. Até a próxima terça.